Olá, seja bem-vindo ao canal Agape Akhenaton. Hoje nós vamos bater um papo que talvez seja estranho para alguns, mas para aqueles que me acompanham, o trabalho, sabe como é essa mutação. De tempo em tempo a gente vai mudando, modificando, encontrando a ordem, ou seja, a estabilidade emocional, procurando sempre as fortes emoções, as emoções construtivas, as boas emoções, as emoções curativas. Nós temos encontrado muitas emoções destrutivas, emoções que provocam o nosso imaginário. Já falei com vocês sobre o imaginário e tudo isso mexe com sua construção deste arquétipo pessoal. Eu fico indignado que hoje aquilo que a gente chama de religião deveria ser o processo de religar a Deus. Buscar as melhores formas, seja psicológica, psíquica, seja através de exercício, a forma de chegar até Deus, encontrar pelo menos aquilo que o máximo que o humano já conseguiu de entendimento de Deus. Porque sem a centelha divina nós sabemos não há sucesso, não há avanço pessoal. Você pode até imaginar que esteja avançando porque olhando os sintomas, e as pessoas medem pessoas pelo poder material que elas têm. Então é muito difícil quando você quer ensinar pessoas a caminhar e assim as pessoas medem pessoas por benefícios materiais. Não são medidas por capacidade de serenidade, de tranquilidade, capacidade de ter tempo. Hoje, tempo é luxo, tempo para ficar no ócio mesmo, sem pensar em nada, dando uma reconstruída, tendo esse tempo para reflexão, tempo para rede, vamos dizer assim, para você sentar um pouco, sem celular, às vezes, sabe? Somente com você e seus melhores pensamentos, suas melhores emoções. Pois se trata disso, se trata de encontrar o que você tem de bom dentro de você, manifestar de forma emocional, e tudo isso é muito importante nos dias de hoje. Me revolta um pouco ver as religiões como máquinas e empresas de ganhar dinheiro, e isso se fazem disso instrumento, esses homens chamados, alguns, não vou dizer todos, mas alguns pastores realmente abraçaram a causa do dinheiro, a causa da instituição. E para mim a causa da instituição é a causa demoníaca, vamos dizer assim. Basta ler o livro Despertar dos Mágicos. Eu tenho um estudo aqui sobre o livro Despertar dos Mágicos. Então a ciência psicológica, que já faz praticamente 100 anos aí que está à disposição da humanidade, pouco avançou para atingir esse coletivo. E não há interesse, talvez, das autoridades em desenvolver saúde pública psicológica, saúde pública em que as pessoas possam ter esse autogerenciamento, essa autoconstrução. Como eu sempre digo, o grande problema é quando você controlar a sua imaginação. Eles querem sempre deixar no seu imaginário um determinado ponto, uma maneira de você ver as coisas. Então você acha que tem livre-arbítrio, mas as possibilidades foram colocadas por eles e não criadas por você ou por nós que estamos aqui em volta e vamos desenvolvendo isso. Talvez para você possa soar de forma estranha todo esse assunto, eu entendo, mas no futuro você vai chegar nesse ponto que eu cheguei. Ao descortinar os arquétipos, esses mistérios do misticismo, você vai chegando numa coisa que passa o pensamento mágico, e aí você chega realmente na magia natural, e aí sim o seu pensamento é de magia natural, ou seja, de desenvolvimento natural, você consegue aplicar isso na vida. Você encontra os limites disso também na vida, pois existem leis divinas que vão te limitar, te impedir, e às vezes vão ceifar o resultado
para que você anular o resultado, para que você fique sempre assim, mas 1 mais 1 é 2, como pode ter dado 3 agora? Às vezes a vida mostra que, como eu pensava há um tempo atrás, e falava das emoções com vocês, às vezes uma emoção, um momento de emoção, ele se passa. E às vezes você fala assim, nossa, por que ele não volta tão fácil? Eu encontrei uma resposta para isso. É que dentro das milhões de possibilidades, aquela era uma das milhões de possibilidades que apareceu na sua vida. E dentro das milhões de possibilidades, outra irá surgir. Será que nós estamos preparados para isso? Agora, quando você está com o imaginário contaminado, quando você está com uma imaginação totalmente distorcida da realidade, o que acontece com você? Você vai se distanciar, você não vai encontrar essa suavidade, você vai estar sempre em conflito interno, não estando de acordo nunca com você mesmo ou com você mesma. Assim como há arquétipos em escala, como existe o arquétipo do patriarca, da matriarca, antes destes arquétipos existe um arquétipo chamado o guardião, a guardiã. E aí você pode perguntar-se, nossa, nunca ouvi falar disso, mas existe. Todo arquétipo tem um processo. Arquétipo, quando a gente fala de poderes humanos, aqui de desenvolvimento humano, é como a escala da Cabala, que vai subindo até chegar no ponto onde você desenvolve o corpo espiritual, o seu corpo luminoso, você aprende sobre isso. É claro que um dia a gente vai chegar lá aqui no canal, mas isso que eu falo para vocês é neste bate-papo. Talvez isso não signifique nada para você, tudo bem, mas para alguns que já pensaram um pouco a respeito, talvez ajude a elaborar um pouco mais a linha de pensamento, evoluir um pouco mais esse estado de consciência. E eu caminho nessa direção no sentido de que eu começo a entender que há uma coisa que querem que a gente não desenvolva, não se abra, não chegue na magia natural de uma maneira fácil. É mais ou menos aquela retórica e a conversa acadêmica que a pessoa começa com epistemológico, axiomas, e aí começa com palavras que você lê e você fala, pra que o cara tá falando isso aí? Né? Epistemologia, né? A epistemologia deste assunto, traz os axiomas, estão falando para acadêmicos. Então eu tento impressionar outros acadêmicos, onde eu mesmo não falo com as pessoas. E minha retórica, meu tema, minha redação, minha resenha, não chega até você. Então eu sempre fui contra isso. E nesse tipo de linguagem existe pastores, existem padres, cientistas, políticos, que mexe com o imaginário das pessoas quando fala difícil, por exemplo. Isso traz no seu imaginário aquela coisa do tipo, nossa, eu sou incompetente, nunca vou chegar nesse nível linguístico. A maioria desse assunto é enganação. É aquela coisa de alisar o ego dessas pessoas que se dizem inteligentes. Eu vi uma frase semana passada que falava assim, qual a diferença de inteligência, do inteligente e do sábio? Aí o cara falou assim, o inteligente é aquele que consegue resolver qualquer problema, que tem inteligência para sair daquela situação. Aí o cara perguntou, e o sábio? O sábio é aquele que não entrou nessa situação. Antes de que ela acontecesse, ele não entrou no meio dos problemas. Então, gente, você tira por base que é melhor ser sábio do que depois ter que administrar problemas.
Eu penso. Mas enquanto eu te mantiver escravo de um sistema, de uma religião, não te der a libertação para você conseguir se superar, passar por essas ideias, passar por essas pessoas e olhar para elas de igual para igual, não de baixo para cima, porque você pode ver toda conversa que coloca você de baixo para cima, ela está errada. Você tem que encontrar a autoridade assim, ó, frente a frente, no seu nível. E aí você a respeita profundamente porque você realmente viu que aquelas palavras tinham muito mais poder do que você imaginava, aquele conhecimento tinha mais influência do que você imaginava. Não é assim com Jesus? Ele não estava vestido como os fariseus, os saduceus, estava com aquelas pompas, aquelas roupas insígnias, né, cheias de coisas ostentosas, né, quadriculados no peito, a roupa. Ele estava vestido como nós aqui, ó, como povo. Mas ainda assim, o conhecimento dele, 2000 anos depois, revoluciona. Ele é a síntese de toda a filosofia, de toda a sabedoria. Você pode ver muita coisa hoje, gente. Pode estudar muita coisa, como fraternidade branca, os 7 raios, alienígenas e um monte de coisa. Gente, pelo amor de Deus, não acreditem em nada disso. Ouçam, achem interessante suposições e teorias. Ótimo, tudo bem. E daí? Eu também vejo muita coisa. Eu assisto o canal Paranormal, que tem os cortes lá, os podcasts, né? Gosto muito de alguns podcasts. Eu ouço todo mundo, mas não acredito em ninguém. Eu vejo tudo isso aí, mas não acredito em ninguém. Tá? O simples ainda é o melhor caminho. Lógico que ali você vai tirar muita coisa interessante, sim. Eu vejo muita coisa através das viagens astrais, sim. E você vê eu falando isso aqui? Algumas coisas que você passa do outro lado não são relevantes para esse mundo. Não é para você usar aqui. A prova que você não é para ser usada é que ninguém fica vendo espírito toda hora. Ninguém fica ouvindo o espírito toda hora. A maioria da massa, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, não vê essa realidade. Mas não é para ver mesmo. Porque a realidade que você tem que ver é essa aqui. Essa que está na tua frente. O jogo aqui é emocional. Você tem que trabalhar com esse jogo. Trabalhar com pessoas, com a vida e com as emoções. E delas colocar coisas para fora, em prática, na vida real. Você está aqui para usar os 5 sentidos mesmo, para viver essa realidade. Às vezes é bom você dar uma estacionada no dia, 3, 4 vezes, eu sempre falo para vocês, dá uma parada, respira, sinta-se de novo. Porque o mundo mental está tomando conta das pessoas. As pessoas estão servindo o cérebro, servindo a mente. E quando, na verdade, o dominador é o espírito. E o espírito, ele anseia por emoções. Emoções de crescimento, emoções curativas, emoções amplas, ricas. Às vezes o dinheiro não pode dar isso. Às vezes você faz uma trilha, sobe uma montanha e lá em cima você vê aquela paisagem maravilhosa, bate um vento em você e vem aquele pensamento maravilhoso de que a vida é maravilhosa. O dinheiro pode ter te levado até aquela cidade. O dinheiro pode te deixado até ali na porta, no pé da montanha. Mas não vai te dar aquilo que você fez com sua força de vontade. Aquilo que você fez, aquilo que você construiu emocionalmente. Assim como o dinheiro não impede de uma pessoa que tenha dinheiro não ter sofrimento. Pode ser rico, milionário, pode ser o que for, mas ela vai se sentir triste em algum momento. Ela vai perder um ente querido em algum momento.
E às vezes essa pessoa não terá força de suporte naquele momento, embora tenha muito dinheiro para superar tudo aquilo. O problema não é o dinheiro. Pelo contrário, eu sempre falo para vocês, prosperem sim. Porque a pessoa que prospera, ela ainda está num patamar melhor do que aquele que sofre num patamar onde ele não tem um pouco de dinheiro para ir ao médico, sabe? Para ter e conviver com a humilhação de às vezes não ter um dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento para não virar crença limitante, né? Que aliás são esses temas hoje que os nossos religiosos trabalham muito, né? Como coaches, né? O coach, pelo menos ele está na linha do empreendedorismo, está tudo certo. É isso mesmo, ele tem mais é que pregar aquilo, e você que quer ganhar um dinheiro, quer se desenvolver, quer romper limites pessoais, aquilo é importante. Mas tão somente para aquilo. Para a sua vida psicológica, para a sua vida emocional, para outras coisas, não vai surtir muito efeito. Tanto que a parte emocional que atinge ali, que você chora, que você dura, aquela sensação dura uma semana, no máximo. Na outra semana você está normal, como sempre foi. Agora, a programação que você coloca, o objetivo que você coloca, o que você construiu na maquete, que você está ali desenhando aquilo há muito tempo e quer colocar aquilo em prática, aquilo vai acontecer. Aquilo acontece. Basta um pouco de disciplina na sua vida e você já vai ver que tudo muda à sua volta. Basta só um pouco de disciplina. Mas o alerta desse bate-papo, acredito que, voltando ao tema, não acredita, gente. Ai, Anunnaki. Ai, eu não sei o que. Ai, meu, para. Você precisa disso mesmo. Você precisa. Você passou por algum evento que realmente sonhou, viu, visualizou alguma nave, alguma coisa para você procurar esse tipo de informação? Então, muita coisa vai tirar do seu imaginário, na verdade, a tua fé, a sua pouca fé que você tem. Às vezes a gente tem uma fé fraca, uma fezinha em alguma coisa. E vem alguma coisa e joga aquilo no chão. Aí você fala, pra quê? Por que aconteceu isso? Será que alguém queria que você pensasse exatamente desta forma? O que o mal gostaria que você pensasse ou sentisse? Né? O que o mal gostaria? É preciso pensar às vezes nisso. Às vezes é preciso sentir isso para ver o que é que está acontecendo na nossa sociedade, nas pessoas. Então, é lógico que eu quero prosperidade financeira, isso faz parte da minha vida sim. É uma das fatias da minha pizza, vamos dizer assim. Mas prosperidade sem sabedoria é um caso sério. Tá cheio de gente próspera aí, sem sabedoria, e os filhos estão fazendo o quê? E a pessoa está fazendo o quê com o dinheiro? Né? Com aquilo que Deus te deu, o que você está fazendo com a sua prosperidade? As perguntas, né, que a gente tem. Responda para você se você quiser ou não. Aqui é só um bate-papo semanal, né, do Carlos, desse caminho de pensamento que eu tenho. Né? Mas eu sempre digo para vocês, gente, sendo bobinho, tolinho, não acontece nada. Você vai... Se você quiser ser uma réplica social como eu disse, do zumbi urbano, é fácil. É trabalhar de segunda a sexta, repetir o final de semana com o mesmo requinte de detalhes. Né? Então é assim. Então aprenda, se o dia é de sol, você tem algo para fazer no dia de sol. Se está chovendo, está frio, você também tem um dia de fazer alguma coisa ou não fazer também. Entendeu? Mas faça as coisas de forma programada a especular a oportunidade que Pachamama te traz. Então, se Deus está te dando esse dia de sol, tome sol, use o sol. Se veio a chuva, o frio, o dia nublado, use esse dia. Existe o dia para fora.
você estar para fora. Existe o dia para você estar para dentro. Fique para dentro. Fique naquele dia. Deus vai te dar todas essas oportunidades. Pachamama mostra tudo isso para você. E nesse momento, aprenda. Aprenda a usar até as folhas secas do seu quintal. Aprenda a usar o momento da água. O momento do fogo, quando acender o fogo. Quando o frio se manifesta, vem também a ideia do fogo. Não é? Quantos pensam assim? Qual é a lua? Também tem a lua. Lua minguante, lua crescente, lua cheia. Tem diferença as coisas. Comece a reparar para você ver. Use o calendário e faça para você ver. Por exemplo, se você tem um cônjuge, faça amor, por exemplo, no dia de lua cheia para você ver. E faça no dia de lua minguante para você ver. Tem diferença. Então, tudo tem seu momento, tudo tem sua lua, tudo tem seu jeito. E a preferência é sua. É somente sua. Você pode escolher. Então, posso separar aquele seriado, naquele dia frio, chuvoso, impraticável. Eu posso sentar no meu sofá com cobertor, com a minha companheira ali, fazer uma pipoca e assistir. Qual o problema? Né? Qual o problema? Mas aí tem o dia de sol, que de repente já faz dias que está nublado. Eu posso me sentar um pouco no sol, sentir, tomar aquele sol. Escolho um cantinho do quintal, tiro minha roupa, fico de biquíni, fico de short, de cueca, tomo sol no corpo inteiro, sinta o sol, né? Sinta o sol e assim vai. Em determinado momento, tem uma festa assim, assado, um encontro. Como por exemplo, esse ano teve um encontro, eu não pude ir, mas o ano que vem com certeza eu vou estar lá, no encontro de bruxos e bruxas em Paranapiacaba. Todo ano tem. E esse ano não deu para ir, por causa do trabalho, mas no ano que vem eu estou me programando para dar certo. É o momento que você de repente pode se conectar com algumas pessoas, com uma vibe diferente, com uma imaginação diferente, com uma emoção diferente. Sacou? Você que assistiu o vídeo passado, podcast passado, entende o que eu estou falando. Uma emoção diferente. Os membros aqui já assistiram o vídeo sobre o que eu estou falando, né, que fica sempre à disposição dos membros e vai saindo depois. Então se você está assistindo esse vídeo aqui, você não está entendendo a parte desse que eu estou falando da emoção, mas ele já tem acesso a esse vídeo. Então fica aí a dica, tá? Para vocês, pensem bem, analisem bem se isso faz sentido na vida de vocês ou não. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.